Para fazer esse quadro aqui, eu testo todo tipo de serviço de IA, dos mais generalistas, como ChatGPT e Gemini, a alguns bem específicos para imagem ou áudio. Hoje eu pago 10 deles pelas minhas últimas contas. Não acho que a grande maioria das pessoas precise de tudo isso, tá? Eu uso tantos diferentes porque é literalmente meu trabalho experimentar, para falar para vocês o que vale a pena e o que é hype. E todo dia alguém me pergunta: Pedro, se eu for assinar um serviço de IA, qual que é o melhor? Hoje no IA Modo de Usar eu vou responder isso, ou tentar pelo menos, aproveitando o espírito de lista de melhores do fim de ano. Bora lá? A resposta para a pergunta é meio complicada. Eu vou primeiro falar do que é melhor para mim, para o meu tipo de uso, e depois dar umas dicas de como você pode achar o melhor para você, para aproveitar o ápice do que a tecnologia tem para oferecer, sem ficar pobre no processo. E o meu número 1 é, rufem os tambores, ChatGPT. É o que eu mais uso, ainda com uma boa margem, mas com a vantagem em queda. Meu pódio seria completado por Claude na segunda posição, diminuindo a distância, e Gemini, que ganhou um belo fôlego nesse fim de ano. Eu tenho os 5 usos principais para IA: pesquisa, geração multimídia, escrita, código e análise de dados. Então, como no Oscar, a gente vai dar prêmios para cada uma das categorias. Primeiro, pesquisa. Tem 2 tipos de pesquisa: a rápida, para tirar alguma dúvida, e a pesquisa mais complexa, com resposta cheia de nuance e mais fontes. Para pesquisa rápida, o Claude é o melhor, seguido de perto do Gemini. Grok e Perplexity também vão bem aqui, se não for algo com muita consequência. O ChatGPT tende a dar uma resposta mais curta e no ponto, mas normalmente demora mais. Seja como for, na média, todos eles vão bem hoje, especialmente porque tem acesso ao web para dar respostas atualizadas. Agora, para pesquisa mais complexa, que envolve múltiplos passos e muitas fontes, aí o ChatGPT com, e é importante falar isso aqui, o modo Thinking ligado, ganha liderança. Ele leva normalmente muito mais tempo, mas produz respostas não só mais completas, mas melhor organizadas, com melhores fontes e mais diretamente ligadas ao meu prompt. 2 exemplos. Pedi: liste algumas das mais recentes pesquisas relevantes sobre a acurácia da inteligência artificial em responder sobre fatos atuais, com um breve resumo dos achados de cada. O Gemini deu a resposta rápido e listou algumas pesquisas importantes, mas não foram as principais. O resultado é meio randômico, parece que ele olhou os principais resultados de uma busca do Google, resumiu e jogou lá. E é o meu problema com o Gemini. Mesmo que esse modelo novo, o Gemini 3 Pro, seja extremamente capaz, ele parece preguiçoso e para de refletir, de tentar diferentes fontes e caminhos para dar uma resposta rápida. Aí acaba muitas vezes mostrando coisas pouco relevantes. E o pior, para mim que sou jornalista, as fontes nem sempre aparecem, então não dá para eu checar. O Claude foi muito melhor e listou de fato pesquisas relevantes, com resumos mais curtos, porém mais corretos, com a fonte de tudo. O ChatGPT demorou significativamente mais tempo, mas você consegue ver aqui que ele passou muito tempo pensando, tentando diferentes caminhos, validando em relação ao que eu pedi. E trouxe uma lista mais completa, com mais fontes. E isso vale, na minha experiência, para absolutamente qualquer assunto. Como qualquer pessoa de bem, eu tô obcecado pelo último álbum da Rosalía. Pedi: faça uma pesquisa sobre Noah Goldstein, com particular ênfase no trabalho dele no último disco da Rosalía, e selecione algumas aspas relevantes com as fontes. O resultado foi igual: Gemini mais rápido, com algumas poucas referências, sem link, resposta passável até. Claude melhor organizado, fontes respeitáveis, com uma boa contextualização. ChatGPT levou de novo muito mais tempo, mas não só deu mais exemplos, mais contexto e mais referências, como ele me conhece melhor. Então ele já é proativo, dando sugestões de enfoque caso eu vá escrever algum artigo sobre. Lembrando que eu sou jornalista, consultor e professor. Então, para mim, pesquisas aprofundadas, atualizadas e bem ancoradas na realidade são literalmente meu ganha-pão. A ferramenta de IA que torna meu trabalho mais valioso vai ser indiscutivelmente melhor, na minha opinião. Por isso a minha preferência pelo ChatGPT, que é meio unanimidade entre pesquisadores no momento. Mas ó, o Claude tá chegando, hein? E antes que perguntem, a função pesquisa profunda só é útil em casos muito específicos e normalmente gera excesso de verborragia ao invés de bons resultados. Oscar número 2, para escrita. Meu segundo uso mais comum é para escrever.
ajudar a dar forma aos meus textos, revisar, oferecer estrutura, traduzir. E aí o Claude é o campeão. Eu já expliquei por quê em um vídeo aqui, inclusive. O Claude tem um estilo mais fluido, menos robótico. É o que mais se aproxima de uma prosa natural, que você pode copiar e colar em um e-mail, por exemplo. Se você for pedir para escrever um texto genérico sobre algum assunto, o ChatGPT vai entregar algo funcional, mas com cara de manual técnico. O Claude parece mais um colega de trabalho escrevendo. O Gemini melhorou muito nesse departamento e fica em segundo lugar. Pode ser, inclusive, bem criativo com o prompt certo. Terceira categoria, análise de dados. Aqui, novamente, o Claude leva a melhor, especialmente por causa do Claude Code. Ele consegue baixar dados, rodar análises ou criar visualizações bonitas direto na interface web. E o que é mais legal, ele mexe em planilhas de Excel com uma naturalidade bem impressionante, melhor que o Copilot, que deveria ser um expert nisso. Você sobe uma planilha, pede para ele fazer uma regressão ou criar um gráfico e ele entrega. O ChatGPT vem em segundo, bem próximo. Ele é super competente em análise e consegue extrair insights dos dados. A vantagem para mim que programo é que você consegue ver melhor o código que ele usou linha por linha, o que dá mais controle e transparência para o processo. É útil quando você quer entender o que está acontecendo por baixo dos panos ou quando precisa ajustar algo manualmente. O Gemini, novamente, melhorou muito nesse departamento, especialmente na parte de criar visualizações interativas de dados, mas ele não é tão abrangente no uso. Quarto, programação. Aqui a coisa fica mais interessante porque eu uso dois setups diferentes quase ao mesmo tanto. Eu uso o Claude Code ou o Cursor, usando o modelo da Anthropic para uma coisa, e o VS Code com o Codex da OpenAI, o que eles chamam agora de ChatGPT Codex Max, para outra. Nomes esquisitos, mas ambos são excelentes. O Codex, que usa a minha assinatura do ChatGPT, é mais cuidadoso. Ele gasta mais tempo raciocinando antes de agir, planeja e ele é mais criterioso para mexer em arquivos. Ele pensa bem antes de mudar uma linha de código, o que é ótimo quando você está trabalhando em algo mais delicado. Já o Claude é mais rápido, mais ágil e tem um ótimo gosto para interfaces. Se você está construindo algo visual, um site ou um app, ele tende a fazer escolhas estéticas melhores, logo de cara. O Gemini, por outro lado, é muito autoconfiante pro meu gosto. A capacidade está lá e ele faz coisas mais impressionantes de primeira, o tal one shot. Mas às vezes eu acho que ele é confiante demais. Se você jogar em um projeto mais complexo, ele frequentemente vai usar a documentação defasada, o que pode te levar para um buraco se você não tiver muito cuidado. No fim das contas, os dois principais, Claude e o ChatGPT Codex, viraram meus copilotos de verdade. Trabalham juntos, então tem empate aqui. Quinta e última, geração multimídia. Agora, geração de imagens e vídeos, o Gemini nada de braçada. O último modelo de imagens dele, o Nano Banana Pro, é absolutamente impressionante. A gente já fez até um vídeo aqui sobre. Ele mantém consistência de personagens, faz edições bastante precisas com linguagem natural e usa o conhecimento de mundo do Gemini para fazer as coisas com sentido, tipo aqueles infográficos que estão viralizando por aí. E tem também o Veo 3.1 para vídeo, com qualidade bem impressionante também. O Sora 2 do ChatGPT rivaliza aqui, mas é mais complicado de usar por enquanto por causa da VPN. O ChatGPT também melhorou bastante com o gerador de imagens integrados, especialmente nos planos pagos, mas para quem trabalha muito com mídia, o ecossistema do Google está mais completo no momento, e é de longe o que eu mais uso nesse quesito. Legal, então voltando à pergunta original, qual é a melhor IA? A resposta honesta é: depende do que você faz. O melhor para mim é diferente do melhor para você. Pega o que você faz no dia a dia ou o que você quer fazer e dê porcentagens. Minha rotina é 60% escrever relatório, 80% código, metade pesquisa, metade criação de conteúdo. E faço cálculo. Se você escreve muito, o Claude pode ser a melhor pedida. Se você programa, talvez Cursor com Claude ou GPT Codex. Se você precisa de muita pesquisa aprofundada com boas fontes, ChatGPT com Thinking ligado é a principal pedida. Agora, se você cria conteúdo visual, tem o Gemini e por aí vai. Cada um vai ter um pacote diferente. E tem uma coisa que não dá para ignorar: as ferramentas especializadas. O Notebook LM do Google é fantástico para quem trabalha com muitos documentos. Você sobe PDFs, apresentações, vídeos do YouTube e ele cria resumos, podcasts, quiz, até mapas mentais. Tudo baseado exclusivamente no que você subiu, então ele não inventa. Acho que para estudantes, pesquisadores que estão fazendo mestrado ou qualquer um que precisa processar muita informação, também é uma mão na roda. A gente vai dedicar um episódio para ele em breve, tá? E a IA já está dentro de muitos apps que a gente usa. O Photoshop tem ferramentas de IA integradas, o Canva tem um monte,
O próprio Excel e o Google Sheets estão ganhando funções de IA. Então, muitas vezes, a melhor IA para você não é um chatbot separado. É o que já está embutido no software que você usa todo dia. Eu gosto de lembrar de uma frase do Ethan Mollick, autor de um livro bem legal, e aliás, ótimo presente de Natal sobre o assunto. Ele diz: a IA que você usa hoje é a pior IA que você vai usar para o resto da sua vida. Parece estranho, mas faz sentido. Essas ferramentas estão melhorando numa velocidade absurda. O que é limitação hoje, amanhã pode não ser mais. Então, não se apegue demais a uma ferramenta específica, esteja aberto a trocar de serviço. Esqueça o clubismo. O importante é entender os princípios, experimentar e ir se adaptando. É difícil errar escolhendo entre os principais serviços hoje. Beleza? Espero ter ajudado na sua escolha. Agora, conta pra gente nos comentários aqui qual que é a sua IA favorita e como que você usa ela no dia a dia. E se você curtiu esse comparativo, se inscreve aqui no canal e até a próxima.